Trabalho é denominado Ética e Estética, Relações entre as Concepções de Hume e Wittgenstein. Pelo título vocês percebem que tem a relação justamente entre os dois campos, da estética e da ética. Né? Então, uma breve introdução, para um apanhado geral disso. O presente estudo busca comparar algumas das concepções éticas e estéticas de Hume e Wittgenstein, destacando sempre que possível questões onde estética e ética sejam abordadas de modo a sugerir alguma interdependência. Em consonância com isso, as hipóteses norteadoras do estudo, que no entanto pretende conter digressões várias, essas são as seguintes. O juízo moral é semelhante ao juízo estético? Então essa é a hipótese norteadora. A fim de tentar responder a tal hipótese, serão tratadas diferentes visões do autor acerca do tema, já que em diferentes obras ou períodos da vida, suas opiniões acerca da ética e da estética não concordam necessariamente entre si. Primeiramente serão tratados a ética e a estética em Hume, depois a ética e a estética em Wittgenstein e, por último, um paralelo entre ambos, de modo a concluir destacando certas dissonâncias e convergências. Então, eu vou pular algumas das citações maiores, assim, senão não vai dar tempo. Logo no início do seu ensaio Padrão de Gosto, Hume expõe em parágrafos seguidos o assunto da variedade do gosto estético e da fundamentação da moralidade, e mostra que em ambos os casos há aqueles que os avaliam a partir do sentimento dos sujeitos particulares e aqueles que o fazem a partir da razão e das tentativas de generalização racional. Quanto aos sentimentos, por exemplo, Hume nos indica que os sentimentos dos homens frequentemente diferem com respeito à beleza e à deformidade de todos os tipos, mesmo quando o discurso geral deles é o mesmo. A despeito, porém, dessa grande variação a que os sentimentos subjetivos dos homens estariam sujeitos frente às obras de arte ou às ações humanas em geral, a variação dos juízos objetivos externados, tanto éticos quanto estéticos, em forma de linguagem, não seriam tão grandes, tendendo muitas vezes até mesmo a certa unanimidade, em relação à qual Hume traz o exemplo de que escritores de todas as épocas investiram no aplauso da justiça, da humanidade, da magnanimidade, da prudência e da veracidade, e na inculpação das qualidades opostas. Tal unanimidade, porém, segundo Hume, pode advir como um mero efeito aparente, porquanto parte disso que parece ser uma harmonia imoral pode ser explicada pela natureza mesma da linguagem. Ou seja, é como se a própria limitação a que a linguagem conceitual está sujeita produzisse um efeito de concordância incapaz de reproduzir a verdadeira discordância dos sentimentos e afetos internos aos sujeitos, em si muito mais vários. Em outras palavras, a tentativa de objetivação não traduz a subjetivação e, portanto, haveria um abismo constante entre os juízos, sejam eles estéticos ou éticos, e as sensações frente às obras ou fatos. Isso implica, obviamente, uma tomada de posição no mínimo prudente ou, indo mais adiante, cética, frente a semelhantes juízos emitidos pelos seres humanos em geral. Com efeito imbuído de tal caráter cético, Hume logo complementa escrevendo que o mérito de expor verdadeiros preceitos gerais em ética é, na verdade, muito pequeno. Quem quer que recomende algumas virtudes morais realmente não faz mais do que está implicado nos próprios termos. Apesar de tudo, segundo Hume, é natural que busquemos um padrão de gosto, qual seria uma espécie de regra geral pela qual os sentimentos vários dos homens pudessem ser reconciliados, de modo a entrar em entendimento quanto ao que pode ser aprovado ou reprovado. Expõe ele, então, as duas principais correntes estéticas em curso na sua época. Uma segundo a qual os sentimentos dos espectadores são tão diferentes entre si que nenhum juízo geral realmente verdadeiro seria possível acerca de uma obra determinada ou acerca de regras gerais do gosto. E outra através da qual seria possível certa uniformidade na apreciação e no juízo. Não tanto porque os sentimentos seriam ou não parecidos, mas porque são mais ou menos claros os juízos falaciosos e absurdos. E não é nada difícil refutar, pela própria experiência, a ideia de igualdade dos gostos, onde o peso dos gostos todos seriam iguais. Uma vez que, segundo os exemplos dados por Hume, praticamente ninguém ousaria colocar um poeta reconhecidamente medíocre ao lado de um Milton. O fato de Hume levar adiante aspectos de ambas as correntes, de tentar, por assim dizer, conciliá-las, tem levado alguns críticos a imputá-lo certa incongruência. Mas o que tais críticas não levam em conta ao tentar compreender a proposta reconciliatória de Hume é precisamente a possibilidade da interseção das subjetividades na formação do padrão de gosto. De fato, a subjetividade dos sentimentos não elimina a objetividade dos padrões de disputa. Com efeito, vale aprofundar a questão a fim de a compreendermos melhor. Se em questões de gosto não há propriamente um juízo errado por inteiro, já que o sentimento só existe no corpo de quem contempla o objeto artístico, não se poderia dizer que em questões morais não há um juízo moral absoluto precisamente porque o sentimento acerca de um fato só existe no corpo daquele que observa? Nesse sentido, o subjetivismo do belo seria equivalente ao subjetivismo moral, e ambos levariam ao ceticismo quanto à possibilidade de regras gerais absolutas. No entanto, ainda assim, são possíveis padrões de gosto tanto na arte quanto na moral, isto é, regras gerais a serem notadas a partir da experiência
e na medida da interseção das subjetividades. Não porque sejam verdadeiros ou falsos em si, mas porque contemplam tal interseção e, mais além, possuem relações com paixões identificáveis nas pessoas em geral. É nesse sentido que nem a arte nem a moral podem ser prescritos por regras abstratas e priorísticas, mas necessitam da experiência para que tais padrões venham a se estabelecer. De fato, tanto as regras da arte quanto da moral, segundo Hume, não passam de observações gerais relativas ao que universalmente se verificou agradar em todos os países e em todas as épocas, ainda que depois existam aqueles que tentam fixar abstratamente, de forma absoluta, o que se formou ao longo dos tempos empírica e transitoriamente e sob condições muito específicas. Assim, apesar de existir divergências entre tais correntes de pensamento e cada uma tem seus pontos altos e baixos, para Hume uma coisa é certa: aquilo que se chama padrão de gosto, seja na perspectiva do artista criador que o leva consciente ou inconscientemente em conta no momento da criação, seja na perspectiva do espectador que aprecia as obras, não pode ser determinado por raciocínios a priorísticos. E aí eu cito Hume. É evidente que nenhuma das regras de composição é fixada por raciocínios a priori, nem se é capaz de reputá-las abstratas ou conclusões do entendimento, por comparação com aqueles ordenamentos e relações de ideias que são eternos e imutáveis. O fundamento delas é do mesmo tipo que aquele de todas as ciências práticas, as experiências. Nem são elas outra coisa senão observações gerais sobre o que se tem visto que é universalmente prazeroso em todos os países, em todas as épocas. Então, e agora fecha a citação do Hume. Hume acrescenta isso que mesmo nos casos onde houveram nítidas transgressões atípicas ou defeituosas a certas regras gerais da arte, não foram estas em si a causa do prazer, mas a despeito delas, este pôde vir a existir, em geral por outras qualidades que o artista soube ressaltar, embora admita que aquilo que certos críticos apontem como defeitos no estilo ou nas regras gerais podem sim causar prazer, já que as sensações humanas e as paixões estão para além do que a crítica eventualmente pode tomar como universal. Portanto, o erro aqui estaria nas regras abstratas e nos julgamentos criados pela crítica, e não na obra ou nas sensações humanas. Caso levemos isso à moral, ceteris paribus, podemos pensar que o erro estaria no moralista e não na ação humana ou no fato em si. Já em sua obra Tratado da Natureza, Hume nos traz uma concepção um pouco menos subjetivista e aponta uma ponte no sentido da hipótese do presente estudo, isto é, em relação a características comuns entre juízos morais e juízos estéticos. Aí o Hume escreve que, assim, a beleza de todos os objetos visíveis causa um prazer que é aproximadamente o mesmo, embora às vezes provenha apenas da forma e da aparência dos objetos, às vezes da simpatia e de uma ideia de sua utilidade. De modo semelhante, sempre que observamos as ações e os caracteres dos homens, sem ter neles interesse particular, o prazer ou a dor que se originam dessa observação são, no conjunto, do mesmo gênero, embora talvez haja uma grande diversidade nas causas de que provém. A partir de tal trecho, podemos notar uma visão do autor circunscrita a uma determinada obra que possui, por sua vez, diferença com aquela visão geral reconciliatória mantida em seu ensaio sobre o padrão de gosto, que a gente abordou no início, né? Embora não a contradiga diretamente. Seria mais correto afirmar que há uma complementação entre tais perspectivas na medida em que Hume introduz aí mais diretamente as noções de simpatia, utilidade e aprovação e sua relação com a aparência, tanto dos objetos quanto dos caracteres humanos, mais bem aproxima os juízes estéticos e éticos, tornando mais clara a sua opinião no assunto. Alguns outros pontos de grande importância para a estética são expostos pelo filósofo: atentar para a utilidade de uma obra ao julgá-la, necessidade da liberdade do preconceito por parte do crítico, a razão, que não tem influência direta no gosto, pode ter sobre o bom senso. Toda obra de arte tem algum fim ou propósito, e a adequação a este tem influência sobre a percepção da beleza. Clareza, distinção e vivacidade na apreensão são essenciais para a operação do gosto. A necessidade de que os princípios de um poeta ou artista não submetam a ponto de tornarem-se fanatismo e superstição, o que diminuiria o valor de sua obra. E, ademais, Hume aponta também para a importância dos tipos de humores predominantes em determinadas pessoas ou menos idades e épocas da vida para a escolha ou afinidade com o tipo de artes e autores específicos. De fato, segundo Hume, é quase impossível não sentir uma predileção por aquilo que se adequa ao nosso feitio ou disposições particulares. Tais preferências são inocentes e inevitáveis e jamais podem razoavelmente ser objeto de disputa, porque não há nenhum padrão pelo qual elas possam ser decididas. A tal falta de padrão liga-me o seguinte: que em si nada possui um valor intrínseco e isolado, o que aliás coincide com a noção de valor subjetivo em termos econômicos que mais tarde viria a teorizar de modo aprofundado Karl Menger, coincidência ou unidade a partir da qual seria possível estudar as relações entre ética, estética e economia, embora obviamente seja um outro assunto isso, e que, portanto, apenas a partir da relação, do conflito e da comparação seja possível extrair valores, é algo que se depreende não raras vezes da prosa de Hume.
E, embora isso encontre na estética repercussões mais óbvias e claras, o filósofo parece ver, por vezes, mais homogeneidade entre os juízos de gosto estéticos do que entre os juízos morais. Com efeito, para ele, o caso dos princípios que norteiam o julgamento estético, aí abrindo aspas para o Hume, não é o mesmo com princípios morais, como com opiniões especulativas de qualquer tipo. Essas estão em fluxo e revolução contínuos. O filho abraça um sistema diferente do pai. Não somente isso, praticamente não há nenhum homem que possa gabar-se de grande constância e uniformidade neste particular, ou seja, em questões morais. E fecha aspas, já devido ao esforço para a elevação das faculdades que trarão um mais fino juízo de gosto, Hume assevera que o gosto de todos os indivíduos não está em pé de igualdade e por isso nem todos poderiam ser críticos ou juízes do padrão de gosto. Levando isso à ética, seria possível pensarmos que de modo semelhante nem todos seriam bons juízes morais. A questão que se levanta aí, pois, é quem seriam juízes? A disputa espontânea no seio da sociedade seria o suficiente para promovê-los? Como os jogos de poder na sociedade podem afetar positivo ou negativamente na existência e fomento de tais juízos? Qual o melhor caminho para que as faculdades mais finas e desenvolvidas se destaquem mais e influenciem mais poderosamente o padrão de gosto geral ou ao menos os padrões em disputa? Tal questão não leva à finalidade mesma da cultura, embora tal discussões suas possibilidades de resoluções excedam o presente estudo. Claro, essas últimas questões que eu pus não foram a partir do Hume, né? Não são dele, propriamente, foram minhas logo após lê-lo. E agora vamos entrar um pouco no Wittgenstein, né? A primeira fase do pensamento de Wittgenstein, voltada à sua obra Tractatus Lógico-Filosóficos, volta-se mais à análise de questões lógicas e menos a questões éticas e estéticas, consideradas apenas secundariamente segundo uma visão cética. Para o filósofo, nesse período, proposições descrevem estado de coisas, e uma proposição é clara se ela corresponde, antes de tudo, às regras da lógica da linguagem, e se pode ser compreendida de tal modo que se saiba o que é o caso se ela for verdadeira. Ora, ambas as condições não são satisfeitas pelas proposições éticas e, portanto, de acordo com Wittgenstein, elas são desprovidas de sentido na sua essência. No Tractatus, o filósofo pretende mostrar a razão de considerar todos os discursos sobre o que é bom do ponto de vista ético como desprovidos de sentido lógico. Isso porque, de acordo com ele, todas as expressões usadas em contextos éticos são, na verdade, usadas em duas acepções completamente diferentes. A primeira acepção ele denomina sentido simples e relativo, valoração corriqueira dos fatos segundo a necessidade do momento. E a segunda, sentido absoluto ou ético, que é querer tornar absoluto o que seria corriqueiro. Vale lembrar que o próprio Wittgenstein cita as palavras de Hamlet: em si, nada é bom ou mal. O pensamento tão somente faz com que as coisas sejam boas ou más. O que nos leva a compreender sua posição cética e que leva em consideração ao mesmo tempo certos subjetivismos dos valores. Por outro lado, Wittgenstein afirma que o mundo independe da minha vontade. E, nessa medida, o querer bom ou mal não pode interferir nos fatos nem modificá-los. Nesse sentido, é como se, ao mesmo tempo em que existe uma vontade subjetiva, existe também uma objetividade nos fatos e coisas do mundo exterior. Portanto, Wittgenstein não adere a um subjetivismo idealista segundo o qual a vontade ou o observador criaria um mundo externo. No Tractatus, a questão estética surge dentro do aforismo 6421, em que a ética está identificada com a estética como sendo uma coisa só, embora ele não prossiga dando razões suficientes para isso. É provável que tal afirmação se justifique no sentido de que, para ele, o juízo estético, assim como o ético, não podem ser científicos, por não possuírem um sentido lógico. Não seria possível tratá-los segundo os critérios de verdade e falsidade comuns aos juízos lógicos. Wittgenstein, porém, não permanece em suas obras posteriores com a mesma opinião que parece privilegiar os juízos lógicos, embora não fuja completamente de suas opiniões do Tractatus. Antes, parece tentar conciliá-las até certo ponto. Por exemplo, em sua obra Estética, Psicologia e Religião, ele insiste em uma posição semelhante à desta outra obra, quando escreve: uma explicação estética não é uma explicação causal. Ou seja, mais uma vez, o estético não pode ser redutivo ao científico, porquanto questões estéticas são distintas de questões empíricas, e é nessa medida que não haveria a possibilidade de uma ciência da estética para ele. Na mesma obra, porém, já é possível percebermos a abertura para novas interpretações acerca do juízo estético. Quando ele escreve que as palavras que chamamos expressões de juízo estético desempenham uma função complicada, mas assaz definida, naquilo que denominamos de cultura de um período. Assim, até o Tractatus, podemos dizer que Wittgenstein pensa o valor como algo externo ao mundo, já que a lógica seria algo como seu puro interior. Posteriormente, porém, ele passa a pensar o valor como parte do mundo mesmo. Isso descortinará 3 novos caminhos para o filósofo. O primeiro voltado à questão do conceito de ver aspectos, que o fará ir além da pura análise lógica dos objetos.
o segundo a partir do conceito de jogos de linguagem e o terceiro caminho voltado ao gesto e ao silêncio, ou o abandono da linguagem falada e descritiva para a interpretação da arte. Nesse caso, portanto, se deveria silenciar e gesticular, uma espécie de linguagem mais sutil. O conceito de ver aspectos, na segunda fase da obra do filósofo, consiste na capacidade do sujeito de visualizar sobre diferentes perspectivas e, nessa medida, o mesmo fato ou objeto pode ser visto de ângulos diferentes, indo além da concepção puramente lógica anterior. Tal variação a qual a interpretação dos objetos, fatos ou obras poderiam estar sujeitos tem a ver também com a ideia de concepção do filósofo. E nas palavras do próprio Wittgenstein, o fenômeno, algo estranho de ver desta maneira ou daquela, aparece primeiramente quando alguém reconhece que a imagem ótica, num sentido, permanece idêntica, enquanto outra coisa, a que se poderia chamar concepção, pode modificar-se. Fecha aspas. Tal abertura para a variação dos sentidos e perspectivas acerca de um mesmo objeto tem ressonâncias também no conceito de jogos de linguagem, uma vez que, para o filósofo vienense, aquilo que pertence a um jogo de linguagem é toda a cultura. Desse modo, ele une os juízos, sobretudo os éticos e estéticos, ao contexto cultural no qual os sujeitos estão inseridos, ampliando as possibilidades interpretativas. Mas Wittgenstein vai além e propõe que o valor da obra de arte e a experiência estética não poderiam ser alcançados através da linguagem descritiva e, portanto, dos próprios juízos estéticos em geral. Nessa linha ele escreve: lembre-se da impressão que nos provoca a boa arquitetura, a impressão de que expressa um pensamento. Leva-nos a querer responder com um gesto. E então conclui: em arte é difícil dizer se há algo tão bom como nada dizer. Ou seja, aqui o filósofo traz a importância do gesto como algo mais significativo em termos de juízo estético do que um juízo que pretende uma linguagem racional, como se uma experiência corpórea para além do racional pudesse carregar em si mais razão que a razão propriamente. Ora, esse calar-se frente à obra fecha, caso olhar mais profundamente, um ciclo das próprias afirmações do filósofo, ligando novamente a afirmação presente na primeira frase de seu pensamento, relativa ao Tractatus, de que se deve calar sobre aquilo que não se pode falar. E, por fim, as conclusões a que eu cheguei, na verdade, são, como eu disse no início, eram discordâncias, dissonâncias e consonâncias entre eles, né? Ou seja, eu expus as duas questões deles entre a estética e a ética, para depois questionar um pouco e, na verdade, associar os dois e ver onde que eles discordam ou concordam, né? No geral. Então, por fim, serão elencadas algumas das dissonâncias e as consonâncias possíveis entre os autores no que diz respeito às questões éticas e estéticas investigadas até aqui. Então, a primeira dissonância é que, enquanto em Hume o juízo estético se fundamenta na experiência e através da experiência da natureza humana, para Wittgenstein o juízo estético se refere aos hábitos de aprendizado relativos às crenças e aspirações humanas. Uma consonância é que, se para Wittgenstein somos levados a responder à arte mais com gestos do que com linguagens, podemos comparar isso ao fato de Hume ligar o gosto ao afeto ou sentimento diante da obra do que ao juízo conceitual propriamente. Nesse sentido, o gesto estaria mais ligado à profundidade do afeto e, por isso, se relacionariam mais diretamente com a avaliação direta e expressiva da obra do que as linguagens conceituais propriamente. Uma outra consonância entre eles é que, se para Wittgenstein parte do objetivo consiste em levar em conta o contexto próprio da arte e seus jogos de linguagem, tal nos leva a considerar conjuntamente o gradualismo de Hume em relação aos hábitos, cuja avaliação nos traria o requerido contexto. Com efeito, sem a observação de um tal gradualismo, a própria avaliação de uma estruturação gradual de determinados jogos de linguagem seria impossível. Outra consonância é que podemos aproximar o ceticismo ético gerado pela ideia da guilhotina de Hume, de que não se pode deduzir o que deveria ser do que é, implicando assim em uma distinção lógica necessária entre o reino dos fatos e o reino dos valores, qual afeta, portanto, prescrições éticas que muitas vezes saltam entre o empírico e o normativo. E isso aproximado do ceticismo ético de Wittgenstein, relativo à sua consideração, levada aqui a um nível mais profundo, de modo a considerar paralelos entre o ético e o estético, de que uma explicação estética ou uma explicação ética não são explicações causais e que, portanto, ambas não podem ser redutíveis ao científico, já que questões estéticas e éticas são distintas de questões empíricas. Assim, ambos parecem ter preocupação semelhante em aclarar os limites entre os fatos e os juízos éticos e estéticos. Outra consonância é que há uma certa semelhança
na desconfiança tanto de Hume quanto de Wittgenstein a respeito da linguagem e sua relação com juízos. Este último nos indica a amplidão de interpretações e sentidos possíveis a partir dos jogos de linguagem, capaz de expandir os sentidos dos conceitos ao ponto deles não se referirem mais de maneira lógica à realidade, enquanto o primeiro nos faz entender que a natureza mesma da linguagem contribui para a mera aparência de uma harmonia entre os juízos morais, ou seja, embora os meios sejam diferentes, ambos tentam chegar a uma compreensão mais profunda daquilo que a linguagem, vista superficialmente, pode encobrir. Eu vou pular 2 pontos aqui que são maiores, tá, dessa conclusão, porque não temos tempo, e vou pular para o último, que é a conclusão geral de que os juízos morais e os juízos estéticos se assemelham ou não, dependendo de determinadas perspectivas que mudam dentro da própria filosofia dos autores. Mudanças essas que foram suficientemente expostas no presente estudo. Então, é isso. Obrigado.